mais um semestre. Semana que vem, próxima semana já estamos, né? Alguns dias aí nós já entraremos no mês de agosto. Como tem passado rápido os dias, né? Penso que realmente Deus tem abreviado os dias, porque os dias são difíceis, né? Não são dias fáceis. Penso que para ninguém, né? Tantas coisas, tantas lutas, tantas batalhas, tantas guerras, tantas dificuldades, cada um direto ou indiretamente tem enfrentado. O Lucas orando pela nossa nação, pelo nosso país e tantas outras. Nós tivemos essa semana, uma semana, família da nossa igreja lutada, né? O pastor Lio perdeu seu cunhado, que é o irmão da Jaque, e a gente vê ali os filhos chorando, né? Carece das nossas orações, porque são dois adolescentes, há 3 anos perdeu a mãe, agora perdeu o pai, então carece das nossas orações. Que Deus dê graça. Eu comentava isso com o pastor Lio até, falei, como é que vocês estão segurando isso aí? Porque é uma idade perigosa, é uma idade onde o adolescente, ou ele se firma com Jesus, ou ele pode se rebelar, né, diante de tantas dificuldades. Então, eu estive em 2 velórios essa semana. Estive do pastor Lio, da família do pastor Lio, foi na sexta, né? Foi na sexta, ou na quinta, na sexta, né? Porque na quinta eu estive do pastor Jeter, que perdeu o seu irmão também. Então, são as lutas das famílias, mas nós estamos aqui para avançar com Jesus. Eu quero dar um recado muito, muito importante, um aviso, um desafio. Nós estamos gratos a Deus porque no mês de fevereiro nós começamos com os nossos grupos online, e tem alguns já presencial também, e foi um desafio para nós. E graças a Deus nós tivemos essa semana uma reunião com os líderes dos grupos, tivemos uns feedbacks, eu pedi para que eles pegassem o feedback dos seus grupos, para nós fazermos algumas adaptações, e ficamos assim, gratos a Deus, felizes a Deus, porque a maioria, 90% dos que começaram no grupo estão firmes, alguns por N situações não estão, mas nós somos gratos a Deus pelo crescimento dos líderes, que teve que aceitar esse desafio, e obviamente também de quem está participando, os feedback, poxa, né, a comunhão, mesmo que seja online, eu conhecer os irmãos, orarem por mim, estarem juntos, crescimento, estudo bíblico, então tem sido um tempo precioso. E nós fizemos algumas adaptações, retornaremos agora os grupos, nós demos uma parada esse mês de julho, até por causa das férias, e também por questão da gente organizar algumas coisas. Então nós iniciaremos, não nessa terça, na primeira terça-feira de agosto, acho que ficou dia 3, 5, né? Então, dia 5. Eu falo na terça porque a maioria dos grupos são na terça, mas tem grupo na quarta, na quinta, na sexta, na segunda, de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. O que nós estamos desafiando você? Você que não participa de um grupo pequeno, seja ele online, seja ele presencial, estamos desafiando você a participar. Nós vamos encaixar um horário, né? Eu tenho um grupo de manhã, vou retomar, né, com o pessoal que trabalha à noite, eles fazem comigo online, o Rogerinho, quando participa, né, o José ali, a Kelly, né, então, algumas famílias estão participando. O que nós queremos é que você cresça, que você desenvolva. E o mais legal, que esse próximo, nós vamos até novembro, nós estaremos estudando o meu livro, 7 Encontros e 7 Milagres. Então, é uma oportunidade. Tem gente que nem leu o livro ainda. Não sei porque você comprou. Obrigado, você comprou o livro, você me abençoou. Muito obrigado. Mas ele não vai fazer nada na sua vida, não vai mudar a sua ideia, nada lá para guardadinho. O meu livro não é para você guardar ele de lembrança, não. É para você riscar, entendeu? Então, muito obrigado por você ter comprado. Só grato a Deus. Tem gente que comprou 2, 3, 4, 5, mas é igual aquela Bíblia. Você não tem uma Bíblia nova lá na sua casa, bonita? Você lê ela, pô. Você precisa riscar ela, você precisa usá-la, né? Então,
nós iniciaremos a partir de agosto. Então, se você não está participando de um grupo, não, eu quero crescer, serão 7 encontros mesmo, eu quero avançar. Você vai procurar ou a pastora Cirlei, ou a irmã Elisângela, que é a nossa secretária. Olha, coloca meu nome aí, depois nós vamos entrar em contato com você. Nós iremos entrar em contato com você e vamos colocar você em qualquer grupo, aí, seja até de madrugada, a gente está disposto a te ajudar, desde que você queira, né? Nós queremos que você cresça. Então, nós já temos mais de 130 pessoas fixas, fora os outros, né? Então, nós temos um grupo muito bom estudando, falta você. Então, é uma grande oportunidade de você crescer. Ah, pastor, eu dei o meu livro para alguém, o livro comprei e dei para... Poxa, essa é uma oportunidade de você convidar a pessoa. Olha, participa comigo de um grupo, nós temos um grupo de estudo, vamos estudar esse livro. Gente, nós precisamos, como falamos domingo passado de manhã e à noite, nós precisamos atravessar a nossa Samaria. Lembra daquele rapaz que eu falei? Por exemplo, essa semana está marcado com ele na terça-feira, para nós iniciarmos o encontro com ele. Eu vou sentar com ele, estudar com ele, ter os 7 encontros, prepará-lo para realmente entender a palavra do Senhor. Eu tive uma experiência essa semana que para mim foi muito, assim, só quem passa, né? E eu visitei um vizinho meu meu apartamento, está passando por um problema de saúde, e eu levei o meu livro para ele, dei para ele, orei com ele e dei o meu livro. Aí ele me encontrou ali na saída desses dias e disse assim: estou lendo o seu livro. Eu já estou lá naquele lado, como é que chama mesmo? Filho do oficial. Pô, aquele me deu uma alegria. Ele está lendo, irmão, é Bíblia. Vocês sabem, quem lê o livro. Ele está lendo um versículo, para ele saber que é o filho do oficial, ele está lendo um versículo. Aí eu disse assim para ele: olha, a gente tem alguns encontros, você gostaria de se encontrar comigo? Eu ainda brinquei, você vai ter a oportunidade de encontrar com o próprio escritor, ó, que coisa. Ele falou: pastor, vamos sim. Então, essa semana também eu espero que eu possa ter esse tempinho com ele. Gente, vamos propagar a palavra. Nós precisamos. Esse livro é para isso. Ontem nós tivemos lá eu quero parabenizar a Mari e o Esdra. A gente pode fazer algumas coisas. Nós podemos, nós vamos sair da nossa zona de conforto e usar: Senhor, o que eu posso ser útil? Eles estão conheceram através de uma outra pessoa, que é a aluna dele, do time lá de vôlei que eles treinam. E essa pessoa conheceu uma outra pessoa que tem um menininho, vocês viram lá no meu story, até que ela me marcou lá. Quantos anos tem o Antônio? 5? Acho que 3 anos. 3, né? Caiu, nasceu com um problema, como que fala quando já vem, não é genético, tem um nome, quando a pessoa já vem com um problema de saúde, fugiu o nome, não é genético, tem aí, né? Congênito, isso aí, problema sério, e eles estão ajudando, dentro da simplicidade deles, eles precisam fazer uma cirurgia, tem um valor alto. Ele fez um torneinho, né, com a equipe, recolheram dinheiro, inscrição, vendendo salgado, vendendo um monte de coisa. Ele me convidou. Obrigado, irmão, porque ultimamente nem convidar os pastores convidam a gente. Sua sobrinha estava lá? Então, porque nem convidar a gente, vocês convidam mais. Não convida para oração, não convida para nada. Obrigado, irmão. Eu me senti honrado de poder estar lá participando. Você reúne um grupo de jovens que não é crente, a maioria, e eu poder fazer uma oração por eles. Nós nos sentimos honrados, né, pastor? Nós estamos aqui para isso. Ele falou: pastor, o senhor pode ir? Eu falei: quando e que horas? Obrigado. E ali eu pude dar meu livro também, orar com a família, e a gente está aqui para isso. Vamos propagar a palavra do Senhor. Tá bom? Então faça alguma coisa diferente. Então nos procure. Algumas pessoas falaram: pastor, e tem alguns de longe que não dá para dar o livro. O senhor tem o e-book? A gente tem, manda no e-book. Tá bom? R$19,90 o e-book. R$19,90. Não vou dar nada de graça. Não vou dar, porque se você comprando, você já não lê, imagina de graça. Tá bom? Então, R$19,90 para você mandar para alguém. Vou mandar para uma amiga minha, vou pôr ela no grupo. Então, essa é a oportunidade de você aprender e de você ensinar. Tá bom?
Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Nós vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor. João, capítulo 8. Nós vamos estar lendo até ao versículo 11. Você conhece esse texto? Para a gente aprender a palavra do Senhor. Estão prontos para aprender a palavra do Senhor? Quantos podem dizer amém? Muito bem. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou e ensinou. Versículo 3, se alguém que está acompanhando lá na coisa. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Nós conhecemos esse texto, é um texto que nós já ouvimos várias ministrações. O que vamos falar hoje é aprender um pouquinho desse texto. Não é novidade, mas é importante sempre aprender, porque Deus em algum momento nos ensina algumas coisas. Essa mulher, o pastor Eduardo até esse tempo atrás que pregou sobre esse texto. Essa mulher foi pega em adultério. Pega em adultério. Pelo que eu sei, adultério não se faz sozinho. Então, tinha um homem envolvido. Só que não levaram o homem. E a lei diz que teria que levar os dois, mas levaram só uma mulher, só ela. Levaram para que ela recebesse uma sentença. É aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho. Jesus a encontra, e nós já lemos o texto, Jesus a perdoa, mas vamos falar isso um pouco mais à frente. Mas vamos caminhando por alguns pormenores que eu gosto, que vai nos chamando atenção. Primeira coisa que eu quero que os irmãos aprendam comigo, hoje de manhã, e com você, é: onde essa mulher foi levada? Onde? Descubram. Olha aí o versículo 1, versículo 2. Olha o versículo 2. Versículo 1, Jesus estava no Monte das Oliveiras, orou, ao amanhecer, ele voltou para onde? Onde? Vamos falar, vamos repetir alto. Onde? Mais uma vez. Pois é. Diga essa pessoa que está ao seu lado: Jesus estava no templo. E onde a mulher foi levada? Interessante. Eu comecei a pensar um pouquinho ontem. Vocês sabem que eu gosto dessas coisas. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo.
E a Bíblia diz que ali ele começa a ensinar o povo sentado, isso era uma posição típica dos rabinos da época, ele sentado ali ele estava ensinando no templo, onde Jesus estava, no templo. Só para vocês terem noção como o templo era dividido naquela época. O templo em Jerusalém, que era o templo de Herodes na época, tinha o pátio dos gentios, que era acesso para todos, né, inclusive para os não-judeus. O pátio das mulheres, acesso a todos os judeus, homens e mulheres. O pátio de Israel, que era acesso só aos homens judeus. O pátio dos sacerdotes, onde estavam o altar e o lavatório, que é o lugar santo. O lugar santo, acesso apenas aos sacerdotes em serviços. E o santo dos santos, que era acessado somente pelo sumo sacerdote, apenas uma vez por ano. Jesus, então, estava ensinando nas áreas abertas, área pública, em um desses pátios, provavelmente, no pátio dos gentios ali, porque ali onde Jesus ficava, o pátio das mulheres, né, próximo. Jesus ensinava ali, nesses pátios externos, era ali que ficavam os rabinos, os mestres, né? Era como se tivesse aqui, por exemplo, o templo, para os irmãos entenderem, e ali fora tivesse um longo pátio, que nós chamamos de hall, coisa desse tipo, hoje, onde ficavam ali eles ensinavam, os rabinos, os mestres ensinavam. Mas ali ele estava. Se ele estava no templo, eu faço essas perguntinhas. Como é que a Bíblia fala que ele, em algumas coisas fala que ele escreveu no chão, outros falam que ele escreveu na poeira, enfim, algumas explicações, né? Por que disso? Então, como o templo de Herodes possuía grandes átrios, né, externos, como nós chamamos, grandes pátios, tinha pedras ou revestimentos mais simples. Alguns trechos podiam ter poeira, porque o pessoal vinha do deserto, não é? Quando chove, por exemplo, ali fica uma sujeira e vai e pisa, então foi criando aquela camada. Terra solta, talvez areia acumulada por causa do vento do deserto, né? E especialmente, como nós falamos, nas áreas menos cuidadas ou nas bordas. A tradição mais forte entre os estudiosos é que Jesus estava no chamado pátio das mulheres, ou pátio dos gentios, que era amplo e onde as pessoas se reuniam para ouvir os rabinos ensinarem. Então, essa área era uma área livre, não é uma área fechada, com chão de pedra, mosaico, né? Então, ali tinha, claro, a poeira, a sujeira. Então, veja, é nesse lugar que nós encontramos essa cena. Pode passar para mim o versículo 3 e o versículo 4. Os escribas e os fariseus trouxeram até ele quem? Até ele quem? Está com letra maiúscula aí. Até ele quem? Vamos lá, me ajuda a pregar para vocês aprenderem. Até ele quem? Jesus. Jesus estava onde? Onde? No templo. Olha que legal, né? Jesus estava no templo ensinando a palavra e de repente aparecem uns homens com uma mulher surpreendida em adultério e forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. Olha o versículo 4. Então disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante, em ato de adultério. Então imagina, irmãos, imagina a cena. Jesus nunca ensinava assim. Ali ele estava sozinho. Dificilmente Jesus ficava sozinho. Enquanto Jesus sozinho foi com a mulher samaritana, foi com Nicodemos, que ele foi até, né? Então veja, ali havia várias pessoas. E ali chegam aqueles homens com aquela mulher, não com o adúltero, só com a adúltera, não traz o homem. E Jesus estava ali ensinando e foi interrompido
com uma acusação. Jesus ensinando, Jesus ministrando, pessoas assentadas, pessoas aprendendo, algumas aprendendo sem, muitas vezes sem tanta vontade, mas estava ali, tinha gente sentada do lado de Jesus, era uma bênção se aprender, mas outras pessoas sedentas, outras pessoas com vontade de crescer, Fabi, outras pessoas com vontade de aprender de repente, Jesus é surpreendido com um grupo de pessoas e interrompido com alguém que não traz uma pessoa para ser curada, mas que traz uma pessoa para ser acusada. Vou fazer uma perguntinha. Onde Jesus estava? Ah, vocês não vão diminuir, não. Só porque está começando a compreender, não vai diminuir, não. Onde Jesus estava ensinando? No templo. E onde foram levar a mulher? Para ser abençoada ou para ser condenada? Confesso a vocês que até falei com o pastor Eduardo um pouquinho ali, falei, tem mensagens que Deus te incomoda, que Deus começa a te ensinar, e a gente tem que ter muita graça, para que a gente possa ministrar o que está no texto. A mulher foi levada ao templo, lugar que deveria ser casa de misericórdia, lugar que deveria ser casa de ensino, lugar, profeta Natan, que deveria ser lugar de cuidado, lugar onde deveria ser lugar onde as pessoas poderiam ser levadas ao conhecimento de Jesus. Mas ela foi levada ao templo, pastor André, no lugar onde ela deveria encontrar o perdão. Ela foi levada para que ela fosse julgada. Quantas pessoas você traz nesse lugar? Ou melhor, vou até mudar um pouquinho. Quantas pessoas você leva para Jesus, para que ela possa alcançar a misericórdia? E quantas delas você e eu levamos para que ela seja condenada? Pastor, como isso pode acontecer? Simples. Nós podemos levar uma pessoa até Jesus através da nossa oração. O Lucas foi muito bem na sua oração. Nós não estamos aqui para dividir partidos. Apesar do nosso presidente estar fazendo coisas agradabilíssimas ao Senhor, porque uma das promessas que o Senhor pede no Salmo é: orai para Jerusalém, e serão abençoados. E o nosso país não ora, persegue, e para melhorar ainda, tirou o país, o nosso Brasil, daquele grupo que reconhece o Holocausto. O nosso presidente é amigo do Irã, dos perseguidores. Esse cara que nós votamos. Eu falo nós porque eu me incluo, mas eu não votei nessa praga, e nunca votei e nunca voto. Mas eu me incluo, porque nós sofremos. E eu fico vendo crente apoiar isso. Não conhece a história, não estuda a história. Conhece a Bíblia? Muito bem. Aí nós não devemos, eu não posso ir até o Senhor e orar para o nosso país para que o Senhor condene esse homem. Não, Jesus, quando eu olho as fotos do meu presidente, do presidente do meu país, do ministro do STF, eu olho aquela cara, é nítido o que está por trás. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. A mulher foi levada para aquele lugar. Mas não a leva para ter um encontro de condenação, de exposição, de julgamento. Jesus está no templo ensinando. Jesus está no templo ministrando graça. De repente os fariseus, pastores, os escribas religiosos, chegam nesse ambiente sagrado para usar a lei
como arma de morte, e não como instrumento de vida. O templo deveria ser lugar de encontro com Deus. Isaías 56 fala sobre isso. Um lugar que deveria ser o templo, que deveria ser casa de oração. Deveria ser refúgio para pecadores. Refúgio. UTI para os doentes. O que eles encontram? O que se fazem daquele lugar? Um palco de exposição pública. Para algumas pessoas, não estou falando daqui, estou falando no geral. O legal é quando um líder da igreja pega o Joãozinho e a Maria que cometeram um pecado e os expõe. Porque se eles não os expõem, pastores, irmãos, ele está passando pano, está cuidando, porque é chegadinho dele ou chegadinho dela, não é? Fizeram daquele lugar uma arena de humilhação. Sério isso, gente? Imagina a cena. Um lugar que deveria ser de graça. E a gente vai aprendendo algumas coisas que nem todo ambiente santo gera gente santa. Nem toda casa de misericórdia gera gente com misericórdia. Alguém está comigo aqui hoje de manhã ou só eu que ouvi essa mensagem e falei, Jesus tem misericórdia. Tem mais alguém comigo aqui? Eu gostaria que eu e você pensássemos. A presença de Jesus no templo não impediu a ação maldosa de líderes religiosos. Isso mostra que podemos estar num lugar de Deus, onde Deus deveria se manifestar, mas com motivações longe de Deus. Enquanto Jesus estava ali ensinando, o templo estava cheio de vida. Aí os acusadores assumem o centro. E o ambiente se torna um tribunal. Eu comecei a perguntar, Senhor, quantas vezes o Senhor tem ministrado na minha vida, ao ponto do Senhor ser o centro da vida? E quantas vezes eu deixei o Senhor de lado e levantei um tribunal? Quantas vezes nós deixamos Jesus fora do trono das nossas vidas e assumimos o trono e criamos e levantamos um tribunal? Ali estava aquela mulher. Jesus, então, a Bíblia diz que ele escreve no chão com o dedo. E aqui tem muitos ensinos, muitas interpretações. E uma delas diz que escrever acusações temporárias na areia, há registro no Talmud. Talmud era um grupo que estudavam para interpretar o que estava escrito, como interpretar a lei nesse sentido. E que ao ensinar ou corrigir alguém, os rabinos poderiam escrever algo temporário que logo seria apagado, especialmente para não expor publicamente o pecador. Então, eles entendiam o que Jesus estava fazendo. Mas o que me chama a atenção foi o silêncio de Jesus. Jesus se silencia. Eu fui buscar um comentário, diz que quando Jesus se inclina e escreve no chão antes de responder, revela o domínio da situação e da sabedoria. Na cultura rabínica, o silêncio era, às vezes, mais eloquente que a fala. Isso eu guardei para mim.
Meus 58 anos, a gente vai desconstruindo algumas ideias, para construir outras. E quando eu li isso, que na sabedoria rabínica, o silêncio era mais eloquente que a fala, eu disse: Senhor, me ensina a ter essa sabedoria, porque muitas vezes com a nossa fala, nós estamos matando e expulsando pessoas. No silêncio, Jesus não fala nada. Ele não responde, porque estava armando a armadilha para ele. Ele abaixa, escreve, pensa. Se o nosso mestre, em alguns momentos da vida, ele silencia, quem sou eu e você para falarmos como nós tanto falamos? Eu sou assim mesmo, eu tenho que falar. Não, você não tem que falar. Você tem que falar quando Deus fala. Nós temos vivido dias onde assim diz o Senhor. Eu tenho 38 anos de conversão, 37 anos de conversão, e até hoje eu tenho medo de pôr a mão na cabeça ou de alguém, encostar em alguém e falar assim: ó, Deus me mandou falar. E eu vejo pessoas falando com tanta facilidade. O interessante é que na maioria das vezes não muda nada na vida de quem ouviu. Na minha vida, aqui quando eu vejo as experiências que eu vejo Deus falar, algumas coisas mudam. Não só de quem recebeu a profecia, mas também de quem é o mensageiro. Porque o que eu tenho visto nesses dias é muito mensageiro que traz mensagem para os outros, mas não traz para si mesmo. Se a mensagem muda os outros, não muda você, alguma coisa está errada. Jesus silencia. Baixa, escreve, desarma o ambiente. Porque que eles queriam pegar Jesus? O texto diz no versículo 6, olha o versículo 6, gente. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, desculpa. Eles falavam assim para provarem ter alguma coisa de que o acusar. Eles queriam acusar Jesus, eles não estavam preocupados com a mudança daquela pessoa. Jesus era uma ameaça ao sistema religioso deles. Jesus perdoava pecados, algo que só Deus podia fazer, e isso ia contra eles. Isso ameaçava a estrutura de autoridade dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes. Eles temiam perder o controle religioso sobre o povo, isso me chamou muita atenção. Eles temiam perder o controle religioso sobre o povo. Sabe por que muitas vezes nós queremos que Deus faça o que nós queremos? É porque muitas vezes nós queremos ter o controle das coisas e controlar o que Deus vai fazer. Pessoas controladoras, muitas vezes remete isso a Deus. Quer ter o controle de tudo. A popularidade de Jesus os incomodava profundamente. Eles queriam colocar contra a lei de Moisés ou contra Roma. No caso dessa mulher, se Jesus dissesse assim, apedrejem-na, estaria violando as leis romanas, porque os judeus não podiam executar alguém com conta própria. Se dissessem, não a matem, estaria contradizendo a lei de Moisés, no Levítico 20, 10 fala sobre isso. Então eles querem pegar Jesus numa armadilha. A armadilha era política e teológica ao mesmo tempo, para acusá-lo diante do povo ou diante de Roma. E a minha pergunta é: por que que muitas vezes nós ministramos? Por que que muitas vezes nós criamos ambientes? Nós criamos ambientes para que Jesus derrame da sua graça, ou nós criamos situações para que Jesus derrame o seu juízo? Quantas reuniões nós fazemos? Quantos cafés nós fazemos? Quantos almoços nós fazemos para preparar um ambiente para que o mestre derrame a sua graça? Mas muitas vezes nós preparamos ambientes para que o juízo chegue. Ei, queridos, pare com isso. Preparemos o ambiente para que a graça seja derramada.
Eu sei que uma mensagem dessa não é para tirar a glória a Deus, porque eu consegui dar glória a Deus. Pelo contrário, quando eu ouvi essa mensagem, quando Deus foi trabalhar no meu coração, eu não dei glória a Deus. Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu reconheço que eu já matei pessoas espiritualmente falando. Eu já mandei pessoas para lugares que não devia espiritualmente falando. Mas eu tenho 58 anos e volto a dizer: é tempo de desconstruir algumas coisas para que a gente possa ver o agir de Deus. Eles queriam, na verdade, parar Jesus. Interessante que quando eu li isso, nas pesquisas, isso me encantou, porque diz assim: a religião ou os religiosos querem criar um Jesus domesticado. O Jesus da religião é útil, previsível, controlável. Ele serve a estrutura humana, mas não transforma corações. Como os fariseus religiosos usam as leis, mas não ouvem o espírito da lei. É o que eu disse. Deus falou com você. Deus mandou te falar, viu, Adriana? Põe a tua casa em ordem. Mas a minha casa está toda bagunçada. Deus mandou você pôr a sua casa em ordem, viu, Maurinho? Mas a minha, não falo com o marido, não tem educação, não tem respeito. Aí eu chamo a Fabi e o Mauro como profeta, como pregador. Vem cá, casal. Olha, Deus mandou vocês pôr a sua casa em ordem. Eu sinto que eu tenho que trazer essa mensagem. Para você, nada. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, de Jesus. Olha essa frase, querido. Quando Jesus não pode falar, porque às vezes ele silencia. Sabe o que acontece, Rita? Aí que é o perigo. O homem fala por ele. Jesus jamais aprovaria isto. Aí levanta nós. Cara, Jesus está em silêncio. Jesus quer ensinar o pastor Marcos em silêncio. Pastor Marcos, Jesus não fala com o senhor. Jesus não falou com o pastor Eduardo porque ele está em silêncio. Aí levanta eu e você e já levantamos uma palavra. Entra no lugar onde Jesus não está. Quando Abraão foi levar o seu filho para o holocausto, a última palavra que Deus falou para Abraão foi: leva o seu filho, dá, entrega. Em todo aquele percurso, silêncio. Quando Deus está em silêncio, Ele não precisa de mensageiros. Quando Ele está em silêncio, calemos. Levantou um monte de profeta e disse que o Bolsonaro seria reeleito. Foi? Assim, só para saber. Tem mais alguém comigo aqui hoje de manhã aprendendo que pode levantar suas mãos e dar um glória a Deus? Somos a igreja do Senhor.
O problema não é Jesus falar, é o que o sistema religioso não quer ouvir. Quer apenas usar o nome dele para validar o seu próprio ponto. Quer apenas usar o nome dele para validar o seu próprio ponto de vista. Gente, muitas vezes somos nós que interpretamos as coisas. Tem coisas que são nossas. Não é Deus que está falando, são nossas emoções. Jesus fala, mas os religiosos fecham os ouvidos, é o que eu disse, só para os outros, nada para nós. Jesus fala na palavra, no espírito, nos humildes, no quebrantado. Mas os religiosos, a religião prefere o eco de seus próprios dogmas ao som da voz viva de Cristo. Os fariseus viviam de citações, mas não reconheceram aquele que era a palavra viva diante deles. Jesus da religião é mudo. Eu me fiz uma pergunta e quero repetir para você. Eu estou seguindo a voz de Jesus ou apenas colocando palavras na boca dele? Fale o que eu quero, Senhor! Colocando na boca de Jesus aquilo que eu quero que ele fale. Consegue entender isso ou não? A gente vai até as pessoas, ou nós que ensinamos aqui muitas vezes, nós não é Deus que está falando, não, eu estou falando como se fosse Deus que falasse. Eu sou uma pessoa que ministro a graça, eu fico à procura de pessoas para levar a condenação. A gente já ir caminhando para o final. Interessante que Deus me falou algo muito simples assim, pastor André, que a mesma distância, o mesmo esforço que eu gasto para levar a pessoa até Jesus para ser condenada ou julgada, é a mesma que eu deveria levá-lo para receber a cura, o perdão. É o mesmo lugar. Eles pegam aquela mulher em adultério, não sei onde, e levam. A gente sai, a gente gasta a mesma força, a mesma energia, às vezes viaja 2 dias, 3 dias, às vezes gasta horas no WhatsApp, em qualquer lugar, para condenar, para derrubar uma pessoa, mas não gastamos o mesmo tempo para ir lá e não entendemos que é o mesmo tempo que você pode chegar lá e não falar nada, é só dar um abraço e está ótimo, e volta. Mas a gente vai como juiz. O trajeto até Jesus era o mesmo. Os fariseus, os religiosos levam esperando a condenação. Estamos levando as pessoas até Jesus para encontrar vida ou para ver se Ele as rejeita por nós. Vamos ser bem sinceros. Nós estamos levando as pessoas que nós pegamos em coisas que muitas vezes não nos agradam, e nós estamos levando essas pessoas até Jesus para que elas sejam de verdade curadas, transformadas, abençoadas. Ou nós estamos levando elas a Jesus para que Jesus faça aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. É para se pensar, não é, gente? Não é o caminho que define o destino da pessoa, é a intenção de quem a conduz. Os acusadores apontam o dedo. Na lei está escrito. Cara, ainda usa a palavra. Na lei ainda está escrito. Jesus se inclina, escreve no chão, escuta, confronta e, enfim, restaura. Alguém disse que é mais fácil julgar a distância do que caminhar junto com quem caiu.
Eu sei que uma mensagem como essa, irmão, não vai mexer no seu emocional, tá? E não estou dizendo que nós somos a igreja da mensagem, nada disso. Mas nós conversamos um pouquinho sobre o que tem acontecido nos dias que nós estamos vivendo. Nós queremos os cultos que a gente sai, uau! Ótimo, eu também gosto, mas não é isso que nos sustenta. E nem essa mensagem todo domingo também te sustenta, não é isso. Mas nós precisamos entender os momentos que Deus tem para as nossas vidas. Surge uma pergunta para mim e para você: estou investindo o meu tempo para que as pessoas encontrem em Jesus a graça? Ou estou esperando que Jesus a julgue? Que tipo de igreja somos hoje? Aquela que levanta pedras ou aquela que estende as mãos? Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de igreja nós estamos nos tornando? Aquelas que estendem as mãos ou aquela que aponta o dedo ou aquela que joga pedras? Nós estamos perdendo algumas gerações. Talvez você não perceba, mas nós estamos perdendo algumas gerações. Nós estamos perdendo pessoas para as igrejas grandes. Culpa nossa. Muitas pessoas que às vezes nos encontram falam assim: não aguento, não estou saindo, gosto da igreja, gosto da palavra, gosto, mas não dá. As brincadeiras não mudam. A maneira de receber as pessoas na porta da igreja é as mesmas. Vou brincar com o Emerson um pouquinho, que é gerente da Aramis. Você pode até ver um cliente com a camisa de outra marca, ou com a camisa amarrotada ou suja. Seus colaboradores recebem assim: está na hora de comprar uma camiseta nova, hein? Essa tá velha. É assim? É assim? Você oferece o que você tem ou você fica falando da roupa velha dele? Sabe como nós recebemos as pessoas que faz tempo que não vêm na nossa igreja? Aê, turista! Nossa vida, hein? Chegou! O cara já lutou para vir. A pessoa já está com vergonha de vir. Já lutou, acordou a noite toda. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí quando chega, nós recebemos ela assim. Ó! Está desviado! Aí a pessoa vai para um dia de uma festa, né, uma festinha de comunhão. Já vem para comer, hein? Se você nunca ouviu isso, glória a Deus, porque olha, se você não ouviu, se prepare para não ouvir mais, porque na nossa igreja eu reconheço que pequei e que errei sobre isso e não vou fazer mais. E se eu fizer, você tem o direito de me chamar a atenção. Só que se você fizer, se prepare, porque se eu ouvir, te chamarei a atenção. Fala nada. Faz favor, pastora Cirlei. Pastora Cirlei chegou. Faz tempo que eu não a vejo. Deus te abençoe. Bom culto, hein? Que bom. Acabou. Ela está dizendo, foi assim que eu a recebi. Acabou. Sabe o que as pessoas fazem? Vai para as igrejas grandes. Porque nós somos chatos. Chatos, gente. Nós somos falar, as pessoas se escondem. Não, se esconde de mim, de você.
Chatice nossa, chatos. Eu tenho saído algumas vezes para pregar, e eu tenho, né, Deus me deu essa oportunidade de pregar, ministrar por causa do livro. Vou falar de mim agora. Eu não me lembro de alguém ter chegado em mim e falar: pô, pastor, que bom o senhor está saindo, está vendendo os livros, está sendo bênção, pessoas estão sendo abençoadas. Mas já ouvi. E aí, abandonou a igreja, hein? Entendeu, pastor Eduardo? Você não entendeu? As pessoas perguntam e dizem assim, ao invés de falar assim para mim assim: pastor, o senhor não está vindo a alguns cultos? Está aí, não está vendendo os livros, que benção, está abençoando outras igrejas? Não, chega e diz assim: aí, abandonou a igreja, não vem mais nos cultos, abandonou nós. Abandonei você não, querido, orei por você a semana toda. É que Deus me está me dando uma oportunidade de ministrar em alguns lugares, que é bom para o seu pastor ver algumas coisas, sentar. Precisa mudar, gente. Falei com a pastora, falei, quando você sentar com o pessoal da recepção, fala para eles, não acrescente mais nada. Simplesmente receba a pessoa, bom culto, Deus te abençoe, bom domingo. E assim, falar com o pastor Lio, fazer a mesma coisa com o pessoal de estacionamento. Ela está lá estacionando o carro, sai, o irmão, eita! De repente, quantos aqui sabiam que o pastor, que a Jaque, o pastor Lio, perdeu um ente querido essa semana? Quantos sabiam? Poucos. Aí o pastor Lio chega hoje triste, à noite, nem me cumprimentou. Olha com isso, gente. Outra coisa, é por obrigação. Isso chama educação. Quando o senhor, o Mauro, vou dar licença um pouquinho. A paz, meu irmão. Mesmo que eu não goste de você, Deus te abençoe, minha irmã. Isso é educação. Como é que você cumprimenta uma pessoa do seu lado e não cumprimenta a outra? Às vezes eu estou preocupado num culto aqui. Quantas vezes eu já voltei e falei: eu te cumprimentei? E às vezes você acaba esquecendo. Você está corrido? Nós falamos na nossa reunião e eu tenho que falar para a igreja. Nós parecemos muitas vezes, nós entramos, não dá tempo, está corrido, fala assim: oi, gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Daqui a pouco volta. Mas não passa igual um cavalo, alguma coisa que não sai ninguém. Gente, você veio para o templo. No templo, você veio para adorar o Senhor, está certo, você está quietinho, está triste. Mas também não se esqueça que tem outras pessoas que estão tristes também. A minha preocupação, eu vou encerrar, é que na verdade, levaram aquela mulher para ser condenada no templo. Não esperaram Jesus ir até ela, não levaram até Jesus, no templo. O lugar que era para ser um lugar diferente. O templo, muitas vezes, nós o preparamos para o sacrifício de pessoas. Mas Jesus estava ali preparando o ambiente para um perdão. Você tem usado seus discipulados, suas conversas, para as pessoas se encontrarem com Jesus, ou você é um juízo, ou um juiz, desculpa? Que tipo de evangelho estamos anunciando? O que expulsa ou um que atrai? Sua palavra tem atraído pessoas ou tem expulsado pessoas? Olha ao seu redor e vê quantos estão com você. Quando Jesus não fala mais, por que alguns saem da igreja? Porque muitas vezes essas pessoas são feridas por quem falava por Jesus. As pessoas, quando nós falamos por Jesus, nós não deixamos as pessoas ouvir Jesus.
Nós não fomos chamados para falar por Jesus, nós fomos chamados para falar de Jesus. Deu para entender ou não? Deu para entender, gente? Palavras duras, julgamentos rápidos, sentenças sem amor, foram corrigidos, mas não foram restaurados. Nós corrigimos, mas não restauramos. Ouviram frases como: isso é pecado, você não tem mais lugar aqui. Jesus não se agrada, vai para outro lugar mesmo, vai mesmo. Tem pessoas aqui, eu não tenho nada contra não. Tem pessoas aqui, muitas vezes, que não traz uma pessoa para Cristo, mas vai congregar na A, na B, na C. Ó, estou indo lá no culto com fulano de tal. E depois que terminar o culto, não adianta me falar comigo que faz isso não. Porque tem gente que a gente ensina, aí depois fala assim: está falando comigo porque eu faço isso. Pois é, isso é tão mal educado e tão ruim que você não muda. Você não convida as pessoas para vir na igreja com você, mas você convida as pessoas para levar para outro lugar. Tira as pessoas do lugar, é incrível. Mas há uma esperança. Jesus também está no templo. Jesus está no templo. Os religiosos muitas vezes estão no templo, mas naquele mesmo templo também tem Jesus. E se algum religioso te ferir, seja restaurado por Jesus, seja restaurado por Jesus. Se eu, com a minha religiosidade, um dia te ferir, em nome de Jesus, hoje eu te peço perdão, e eu peço para você, em nome de Jesus, deixa eu orar com você, porque eu quero que aquele que eu não deveria falar dele, falei, possa restaurar a sua vida, possa curar a sua vida, possa abençoar você, possa transformar você. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer amém, você pode dizer aleluia. Jesus escreve no chão. Os acusadores vão embora. Ai, eles vão embora, porque eles não aguentam. Por quê? Por que eles não aguentam? Porque quando Jesus chama eles para o confronto, eles façam. Aí fica só a mulher adúltera. Jesus fala assim: os religiosos não precisam de mim, pois eles já têm a si mesmo. Vou repetir. Jesus disse assim: os religiosos não precisam de mim, pois eles já têm a eles mesmos. Mas você precisa de mim. E eu vou te restaurar. Eu vou te curar. Eu vou te transformar. Fiquemos em pé. A voz de Jesus separa os arrogantes dos arrependidos. A voz de Jesus é irresistível para quem está quebrado. Ele não fala para destruir, mas ele fala para restaurar. Feche os seus olhos um momento. Feche os seus olhos. Não olha para mim, não. Eu já fiz essa oração, mas eu quero fazer mais uma vez, para você me ouvir a orar nessa sentido. Senhor, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu te pedir perdão por as vezes que eu falei quando o Senhor não pediu para eu falar. Quando eu fui a tua voz, quando o Senhor se silenciou.
Quantas vezes o Senhor se silenciou na vida de pessoas porque o Senhor tem um tratado. Eu entrei. Como se eu fosse a voz. Quantas vezes eu tirei pessoas, entristeci pessoas com as minhas brincadeiras. Perdoe, Senhor. Me perdoe. Eu sei que algumas delas eu não vou conseguir trazê-las ou encontrá-las, a não ser que tu permitas. Mas não me deixe errar de novo. Me ajude, Espírito Santo. Esse é um lugar para nós vermos as pessoas sendo curadas, restauradas. Gostaria que talvez você fizesse essa oração também. Primeiro faça essa. Pensa se você também já não feriu pessoas com a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, de brincar, de expor coisa que está no teu coração, e de falar quando Deus está em silêncio. Jesus está em silêncio, você está falando. Deus está em silêncio, você está dizendo que é Deus que está falando. Senhor, nós somos sua igreja. A igreja tem que encontrar maturidade, alcançar maturidade. Nós convidamos as pessoas para ir para outros lugares, para outras igrejas com a gente. Não convidamos as pessoas que não é crente ou não para vir para a tua casa. Senhor, aqui é um lugar para pessoas serem restauradas. Fala conosco, Deus. Eu quero fazer uma outra oração hoje à noite, hoje de manhã, Espírito Santo. Se eu ferir algumas pessoas aqui, alguém, de alguma maneira, que o teu Espírito Santo traga restauração, traga cura, porque nós estamos no templo onde em algum momento da minha vida eu me tornei um religioso, em alguns segundos ou alguns momentos. Jesus, entra com a tua graça e traz a cura, traz a cura, traz a cura, Jesus, traz a cura. Se alguém foi ferido pela religiosidade ou pela religião, não só aqui, mas em outros lugares, traz a cura, traz a cura, traz a cura, traz o perdão, traz a restauração, restaure essa vida. Diga para essa pessoa que o Senhor é quem a ama, quem o ama, e o Senhor é o Deus que restaura. Claro, o Senhor não a quer da mesma maneira como o Senhor não permitiu que aquela mulher assim ficasse. Mas o Senhor começa a tua cura, o Senhor começa a restauração. A primeira cura, o primeiro momento que o Senhor faz a cura é quando o Senhor fala diretamente com essas pessoas. O Senhor não precisa que ninguém intermedie, o Senhor fala, o Senhor fala. O Senhor ainda é o Deus que fala, o Senhor ainda é o Deus que fala, o Senhor ainda é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que fala, que transforma, que muda. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Quero declarar o teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança em mim
Jesus, quero declarar o teu nome. Aleluia. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar o teu nome. Sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. E clamo Jesus. O teu nome é cura, é poderoso. O teu nome é vida. E destrói cadeia, e dissipa as trevas, e venceria. O teu nome é cura. E destrói cadeia, e dissipa as trevas, e venceria. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Fale mais dele. E sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Oh, Sobre sua família e clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família e clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas o nome de Jesus. E sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família e clama o santo nome de Jesus. O teu nome é cura. Declara, igreja. Oh, meu Deus. Cure, Deus, cure as nossas besteiras. Cure as nossas besteiras. Tem misericórdia. Levanta as suas mãos nos céus. Jesus, cure as nossas besteiras. Cure as nossas besteiras, Jesus. Cure, Jesus. Cure. Besteiras que nós criamos e fazemos e besteiras que nos fizeram. Cure, Jesus. Cure, Jesus. Mantenha as suas mãos levantadas. Esvazie da sua maneira de ver as coisas.
Deus. Os pátios desse templo não seja mais lugar onde palavras tolas, acusações, coisas sejam levantadas, mas que seja um lugar onde nós possamos apresentar as pessoas até Jesus, para que elas saiam curadas, saiam restauradas. Obrigado, Jesus, porque quantas vezes o Senhor interferiu e curou pessoas que nós machucamos, que nós ferimos. O Senhor é bom demais. Por isso que nós te amamos. Por isso que o Senhor é o dono das pessoas. Por isso que as ovelhas são tuas, a igreja é do Senhor. Nós somos vasos, instrumentos nas suas mãos. Abençoe nossas vidas. Você pode dizer um glória a Deus hoje de manhã, querido? Aquele que pode curar, aquele que pode fazer, aquele que pode restaurar. Bendito seja Deus, que seja uma semana abençoada. Convide as pessoas para que elas possam ser curadas, saradas. Até porque quem vai fazer a separação naquele dia é o anjo, não somos nós. Pastor Marcos pede para avisar que nós temos mais 5 vagas. É que temos. Nós já temos 40 casais, nós queremos chegar a 45. Temos 45, queremos chegar a 50. Então não é que nós estamos falidos, nós já vencemos, assim. Mas nós queremos abrir mais vagas. Abriram lá o hotel mais 5 vagas para você poder ir. Você pode fazer em 5 vezes o seu cartão. Ele diz que vai assumir os juros do cartão, e você vai pagar o valor sem juros. Fale com ele depois, bom, no final. Gente, é tempo de desconstruir para construirmos coisas novas de Deus. Amém, queridos? Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão santa, gloriosa e bendita do amado Espírito Santo de Deus seja sobre a vida da igreja, hoje e sempre. E a igreja amada do Senhor diz: Deus te abençoe. Acho que não tem visitante. Tem, hoje não temos. Pelo que o Lucas falou, não. Se tiver visitante, estamos aqui na frente.